Fala aí, bombeirada, fala aí, cadetal, tudo tranquilo com vocês? Positivo operante? Rômulo Matias na área. Vamos aí corrigir o simulado S8 de vocês. Acompanhe aí. Top 10, selecionei aqui 10 questões interessantes para que a gente possa aqui trocar uma ideia, né? Bater um papo interessante sobre o desenvolvimento dessas questões, aplicando conteúdos muito importantes para a sua prova. Então vamos nessa. Questão de número 1. A questão de número 1 do seu simulado abordou o seguinte. Bom, para terminar a sequência descritiva de João Sem Terra, o eu lírico emprega enfaticamente no quarto verso da última estrofe a figura de palavra denominada, bom, é um poema, né? Então foi apresentado como texto base um poema. Normalmente no poema você tem como predominância de funções da linguagem a emotiva e também a poética, né? Esse exercício literário, esse fazer poético, certo? Então, a questão apontou para as seguintes figuras de linguagem, né? Que são recursos que acabam tornando o texto mais expressivo. Bom, a letra A apontou para eufemismo, a letra B apontou para catacrese, a letra C apontou para metonímia e a letra D apontou para metáfora. Então vamos aos conceitos aqui para que a gente possa fundamentar melhor essa questão. O que é eufemismo? Eufemismo diz respeito à suavização do discurso, né? O abrandamento de um discurso. Já a catacrese corresponde à mudança, né, de sentido original de uma palavra por não haver outra apropriada, né? Que é o caso, por exemplo, de embarcar no trem, né? O vocábulo embarcar vem de embarca. Então, como não se tem uma designação específica para se embarcar no trem, então temos aí o que a gente chama de catacrese. Já a metonímia diz respeito à substituição da parte pelo todo, né? Conforme eu já pontuei isso aqui durante as nossas aulas. Metonímia, parte pelo todo. Já a metáfora diz respeito à associação de ideias no plano figurado, como muitos acabam também relacionando com uma comparação implícita, né? Sem uso de conector. Então, quando a gente percebe a sequência descritiva de João Sem Terra, de uma maneira enfatizada, o eu lírico acaba construindo o que a gente chama de metáfora, né? Ele acaba, na verdade, associando de uma maneira figurada ideias a partir do momento em que se criou a expressão João Sem Terra. Então, o gabarito aí aponta para D de delta, é um caso de metáfora. Questão de número 2 do seu simulado, pegue aí a questão de número 2. A questão diz o seguinte, que o vocábulo enfim, utilizado na última frase do segundo parágrafo, lá do texto base, apresenta valor semântico. Ora, então existem palavras da língua portuguesa que apresentam noções semânticas, valores semânticos, que é o caso da palavra enfim. Bom, que tipo de classe gramatical, que tipo de classe de palavra é o vocábulo enfim? É um conector. Então os conectores da língua portuguesa, além de conectarem frases, ideias, períodos e até mesmo parágrafos, eles acabam construindo relações de sentido, isto é, apresentando valores semânticos. Então, o vocábulo, enfim, apresenta qual valor semântico? Bom, A, conclusivo, B, explicativo, C, concessivo ou D, constrativo? Bom, uma questão como essa, conforme eu já aqui falei durante as nossas aulas, é muito importante que os senhores tentem aplicar a técnica da substituição. Tentar substituir o conector, enfim, por outro de mesmo valor semântico. Então, para cada valor semântico apresentado, bastaria você tentar arrumar um conector, né? Por exemplo, conclusivo, portanto, explicativo, pois ou porquê, concessivo, embora, contrastivo vem de contraste, apesar de, no entanto, não obstante, porém, no entanto. Então, aplicando a técnica da substituição, a gente chegaria à seguinte conclusão, né? De que o conector, portanto, poderia ser facilmente substituído pelo conector, portanto. E aí a gente ia perceber o valor de conclusão. Então, portanto, o valor do conector, enfim, aponta para um valor conclusivo, né? Uma conclusão. Tá legal? Então, gabarito A de alfa. Questão de número 3. Pegue aí a questão de número 3 do seu simulado. A opção em que o adjetivo determina o substantivo
mas na verdade qualifica o referente a que o substantivo está associado bom, adjetivo. Adjetivo é uma das classes de palavras da língua portuguesa. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que normalmente é utilizada para caracterizar, qualificar ou até mesmo apresentar um estado para um nome, para um substantivo. Então o enunciado diz o seguinte, que a opção em que o adjetivo determina o substantivo, modifica o substantivo, mas na verdade qualifica o referente a que o substantivo está associado bom, então a gente percebe essa relação na letra C de Charlie, quando a gente lê o seguinte fragmento. E riu-se com uma risada pálida e tola. Então a gente percebe aí o substantivo risada, que acaba sendo determinado aí pelo adjetivo pálida. Na verdade, temos aqui que o adjetivo que determina o substantivo, na verdade, qualifica o referente a que o substantivo está associado. Então, o adjetivo pálida está determinando o substantivo risada e o tola acaba, na verdade, qualificando o referente do substantivo risada, que no caso é pálida. Portanto, letra C de Charlie. Tranquilo? Próxima questão do seu simulado, a questão de número 4. O enunciado diz o seguinte, que a metáfora existente no último parágrafo lá do texto base da questão é antecipada ao longo do texto. Essa metáfora está inicialmente indicada no seguinte trecho. Bom, então o que é uma metáfora, mais uma vez? A metáfora é uma figura de pensamento que consiste na associação de ideias, tá? No plano figurado. Você relacionar a ideia de um elemento a outro dentro de um plano conotativo, figurado, abstrato, tudo bem? A metáfora também, ela consiste numa comparação implícita, sem uso de conector, ou até mesmo numa definição figurada, conforme eu já apresentei a vocês durante as nossas aulas. Então essa metáfora existente no último parágrafo, que é antecipada ao longo do texto, está inicialmente indicada no seguinte trecho, que é o trecho da alternativa A, depois de muitas lutas consigo mesmo para vencer o acanhamento. Então está aí a metáfora, beleza? Então questão de número 4, A de alfa. Próxima questão no seu simulado, a questão de número 5. O enunciado diz o seguinte, que dentre os vocativos empregados nesse poema, destaca-se o termo felicidade, encontrado lá no verso 3 do poema, que não é uma pessoa. Felicidade não remete a uma pessoa, é um estado, sentimento, né? O que constitui uma figura de retórica denominada. Bom, o que ele está falando aí, pessoal? Sobre vocativo. Vocativo é um termo da oração, né? De que maneira que o vocativo costuma aparecer numa frase? O vocativo acaba evocando seres, né? Você acaba realizando um chamamento por meio do vocativo. Normalmente o vocativo evoca seres do discurso, pessoas, mas há um tipo específico de vocativo que acaba, na verdade, evocando seres que não são pessoas. E esse tipo de vocativo, ele é muito encontrado em textos literários, o que chamamos de apóstrofe. Como felicidade não é uma pessoa, né? Então você tem aqui um tipo específico de vocativo, conhecido como apóstrofe. Tudo bem? Bom, para fins de estudo, paradoxo consiste na contradição de ideias, prosopopeia ou personificação, atribuição de vida a seres inanimados, e a ironia consiste no dizer o contrário daquilo que se pensa, daquilo que se imagina, daquilo que se espera. Portanto, gabarito, quinta questão, C de Charlie é uma apóstrofe. Próxima questão, no seu simulado, a questão de número 6. O enunciado diz o seguinte, o verso que exemplifica um registro informal, coloquial de linguagem bom, então lá no poema apresentado, temos exemplo aí de um verso que acaba identificando o uso informal, coloquial da linguagem. O que é registro informal? O que é linguagem coloquial? É a linguagem que utilizamos no dia a dia. É uma linguagem corriqueira do dia a dia, é a linguagem mais dinâmica, né? É a linguagem que marca o discurso oral. Então, o exemplo de registro informal, coloquial da linguagem,
está na letra D de delta, quero você. Quer dizer, a gramática tradicional, a gramática normativa, ela não prescreve o uso do pronome pessoal você como complemento verbal. Na verdade, o pronome pessoal do caso reto é conjugador verbal. Então, a gramática normativa da língua portuguesa, nesse caso aqui, iria recomendar o uso do pronome pessoal oblíquo te, ou seja, quero te quero, tudo bem? Por isso que temos aqui um uso coloquial da linguagem. Tom gabarito, D de delta. Tranquilo? Pessoal, questão 7 agora do seu simulado. Bom, então foi extraído aí do texto, né, base da questão, um fragmento, uma passagem. E a passagem diz o seguinte: lá está o Maracanã, rampas gigantescas, assentos intermináveis, tudo pronto para o grande desfile de angústias e paixões que precedem a glória de um chute. E foi pedido o seguinte, ó, respeitando o processo coesivo textual no trecho acima, os elementos destacados atualizam respectivamente. Bom, o que é processo coesivo textual? Diz respeito aos mecanismos utilizados que promovem a ligação entre as partes do texto. Beleza? Bom, então temos aí dois elementos destacados, que é a palavra tudo e que é a palavra que. Tudo e que, gramaticalmente falando, são pronomes. O tudo é um pronome indefinido da língua portuguesa e o que é um pronome relativo da língua portuguesa. Tudo bem? Então, respeitando o processo coesivo textual, já que são pronomes que são utilizados nos textos como recursos coesivos, né? Sobretudo com um procedimento anafórico, eles acabam fazendo referência a elementos enunciados anteriormente no texto, né? Os elementos destacados atualizam respectivamente, fazem referência respectivamente ao quê? D de delta, né? Rampas gigantescas, né? O tudo faz referência a rampas gigantescas. Então ele funciona como um pronome anafórico, tá bom? E o pronome relativo que faz referência a angústias e paixões, né? Ele acaba retomando, tá vendo? Anaforicamente, angústias e paixões. Então, ambos os pronomes são anafóricos, tudo bem? Então, D de delta, né? Rampas gigantescas, assentos intermináveis. E o relativo que acaba retomando anaforicamente angústias e paixões. Tranquilo? Próxima questão, de número 8. Também foi extraído aí um fragmento do texto, né? Diz o seguinte: apesar de o controle dos genes envolvidos no processo de envelhecimento ser uma das maiores conquistas da humanidade, não é objetivo dos cientistas a criação de pessoas imortais, uma vez que o corpo humano, na sua forma atual, não é compatível com a imortalidade física. Assim, o importante é como se vive durante a velhice. E aí a questão diz o seguinte, que o período acima, síntese do texto 1, estrutura-se numa relação de coesão e coerência. Coesão, ligação entre as partes do texto. Coerência, sentido, né? Através de ideias. São elas, respectivamente. Bom, então, na verdade, temos aí o que chamamos de período frasal, né? Então, esse período aí, ele acaba, na verdade, se estruturando em torno de elementos coesivos que acabam promovendo relações de sentido, ou seja, a coerência do próprio texto. Então, através de que mecanismos coesivos e que tipo de relação de sentido a gente percebe aqui ao ler esse fragmento do texto? Bom, a gente percebe aí B de bravo, né? A gente acaba detectando que há elementos coesivos que acabam construindo relações de sentido, respectivamente de oposição, oração principal, de causa e de conclusão. Então, identificando no texto, ó, relação de oposição, você tem o elemento apesar de. Tudo bem? O elemento apesar de. A oração principal seria essa: não é objetivo dos cientistas a criação de pessoas imortais. A relação de causa é construída por meio desse operador aqui, ó, uma vez que, relação de causa. E conclusão, o conector assim. Então, as ideias foram construídas por meio desses recursos coesivos aí.
por meio desses operadores argumentativos, tá bom? Então, B de bravo. Próxima questão do seu simulado é a questão de número 11. Foi pedido o seguinte, para assinalar a opção em que não há correspondência entre o trecho destacado e o recurso estilístico indicado. Bom, recurso estilístico tem a ver com estilo. Estilo de respeito ao quê? Figura de linguagem, tá bom? Recursos estilísticos. Na letra A, é um retângulo de luar. Bom, foi identificada aqui uma metáfora. Na letra B, imitador como um plagiário. Foi identificada aqui uma símile, que também é conhecida como comparação. Comparação ou símile, é a mesma coisa. Na letra C, não tem memórias. Foi identificada uma elipse. E na letra D, ou será tão outra nossa verdadeira imagem, foi identificada aqui uma hipérbole. Bom, dentro da análise da figura de linguagem aí, eu acredito que vocês tenham percebido aí a alternativa correta, a letra D de delta, né? Não há aqui uma hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é o exagero, a grandiloquência. Tudo bem? Na verdade, quando a gente lê ou será tão outra a nossa verdadeira imagem, a gente pode até perceber, de repente, uma metáfora, uma associação figurada aqui de ideia. Tudo bem? Mas hipérbole não. Hipérbole diz respeito a um exagero, a uma grandiloquência. Na letra A, é um retângulo de luar. Bom, temos aqui uma associação de ideias no plano figurado. Uma definição figurada, conforme eu falei há pouco. Por isso que é uma metáfora. Na letra B, imitador como um plagiário. É uma comparação. É uma símile. Olha o conector como. Beleza? E na letra C, não tem memórias. Alguma coisa não tem memórias. Então foi omitido um termo. Por isso, elipse. Beleza? Então o recurso estilístico mal identificado está na letra D de delta. Tranquilo? Próxima questão de número 13. Então foi extraído aí do texto um fragmento que diz o seguinte: além disso, a publicização da intimidade não significa necessariamente autopromoção do eu, melhor dizendo. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Está lá a referência do texto, né? A referência 2, você encontraria lá no texto base da questão. Perguntou o seguinte: o valor da frase sublinhada, quer dizer, o valor semântico da frase sublinhada, ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Em relação àquela que antecede, a publicização da intimidade não significa necessariamente autopromoção do eu, pode ser caracterizado como? Ora, aquela questão que a gente já está cansado de fazer nas nossas aulas, né? Bom, eu percebo aqui duas ideias. Essas ideias acabam ficando separadas ou pontuadas pelo ponto final, tá vendo? Então aqui está a primeira ideia. Além disso, a publicização da intimidade não significa necessariamente autopromoção do eu. E após o ponto, a segunda ideia. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Por mais que não haja a presença de um conector conectando a segunda à primeira ideia, eu percebo que mesmo assim elas mantêm uma relação de sentido. Então é isso que eles querem saber. Qual é a relação de sentido existente entre a segunda e a primeira ideias? Na letra A eles apontaram como oposição, na letra B como conclusão, na letra C como explicação e na letra D como conformidade. Mais uma vez, uma questão como essa, basta os senhores aplicarem a técnica da substituição. Para cada valor apresentado, para cada relação de sentido apresentada, basta encontrar um conector. Oposição, porém, no entanto, todavia, entretanto. Conclusão, portanto. Explicação, pois. Conformidade, conforme, segundo, tudo bem? E aí você vai pegar esses conectores, vão colocar no meio das duas ideias. E aí você iria perceber que existe entre essas duas ideias uma relação de explicação. Bastaria colocar aqui o pois. É perfeitamente cabível, né? Olha lá, ó. Além disso, a publicização da intimidade não significa necessariamente autopromoção do eu, pois ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Quer dizer, a segunda ideia
acaba explicando a primeira ideia, atribuindo uma justificativa, uma explicação, o motivo para a ocorrência do fato inicial apresentado, beleza? Portanto, letra C de Charlie. Bom, espero que vocês tenham gostado da correção do seu simulado S8. Até a próxima, um grande abraço e tamo junto. Valeu!